Olá pessoal, estou muito feliz de participar desse Congresso Mariano. Me chamo Carolina Coutinho e vou falar para vocês um pouco sobre o feminismo. Eu vou abordar mais a questão histórica, histórica e filosófica, que envolve o feminismo, porque depois de mim, a Taina e depois da Taina, a Larissa, vão falar sobre os outros pontos relacionados ao feminismo e à feminilidade. Nós combinamos que eu falaria mais sobre a questão histórica e filosófica porque é necessário que, antes de entendermos como o feminismo se distancia e se diferencia da autêntica feminilidade, enfim, daquilo que Deus sonha e espera, né, de uma mulher, é importante que nós entendamos as origens do movimento feminista. Por quê? As feministas atuais, elas querem que nós pensemos que este feminismo de hoje é uma continuação daquele movimento das sufragistas do século XIX. Na verdade, não é. Porque as sufragistas, que nós podemos dizer como uma primeira onda, do feminismo, embora elas se diferenciem gritantemente do feminismo a partir de 1960, até o feminismo de hoje, como está organizado o movimento hoje, fato é que as sufragistas, do século XIX foram as primeiras mulheres que lutaram pelos direitos civis, pela igualdade de direitos. Mas essas mulheres, elas não eram contra a família, elas não eram contra o matrimônio, elas não eram contra os homens. Elas não enxergavam o matrimônio e a vida familiar do modo como se enxerga hoje. Aquelas mulheres que começaram a lutar, que primeiro lutaram pela conquista dos direitos civis, melhores condições, para as mulheres, enfim, de certo ponto, igualdade de direitos, enfim, elas tinham uma visão de família. Elas eram contra o aborto, Elas só queriam ampliar os direitos civis para as mulheres. Completamente num caminho oposto, as feministas de 1960 em diante, Nesse livro, eu gosto muito de citar esse livro, O Outro Lado do Feminismo. Ele aborda assim, muito da história do feminismo e das ondas pelas quais esse movimento passou. Como que se caminhou desde as sufragistas até as feministas de hoje. Eu vou, na minha fala, explicar para vocês um pouco como aconteceu esse movimento. Eu quero dizer para vocês que essa ideia de emancipação da mulher, empoderamento da mulher como se tem hoje, não foi uma consequência natural dos tempos. Aquelas sufragistas do século XIX, eu posso dizer que elas ficaram bastante satisfeitas com os direitos que alcançaram. Depois dessa época, o movimento feminista retorna, a partir de 1960, a partir de uma agenda, Como eu disse, não foi uma consequência, natural dos tempos, O feminismo, as feministas, elas foram, na verdade, o material humano de uma revolução cultural que estava para ser instaurada. Uma revolução de cunho esquerdista, marxista, que visava alguns pontos como a liberdade sexual, o aborto, a anticoncepção, enfim, e outros pontos como, por exemplo, as questões relativas
a ideologia de gênero, que nós vemos hoje muito fortes, começaram nessa época, né? Então, nós tivemos uma grande revolução cultural, começando, né, ali na década de 60, e as feministas, elas foram cooptadas como um material humano para que essa revolução acontecesse. Foram as únicas? Não, mas com certeza uma parcela importante para que essa revolução se desse, né? Bem, nós não podemos dissociar o feminismo da ideologia marxista, porque as feministas da década de 60, né, como eu sempre gosto de separar e dizer sobre qual momento eu estou falando, justamente porque, como eu expliquei antes, há uma distinção, né, daquilo que se buscou no início, né, lá no século XIX. Pois bem, não há como separar o feminismo do movimento marxista, porque o feminismo é um movimento com uma base marxista. Porque, assim como a luta de classes está para o marxismo, a luta entre os sexos está para o feminismo. Nós podemos fazer esses dois paralelos, tá? Então, assim como o marxismo entende que existe um conflito perpétuo entre opressores e oprimidos, o feminismo entende e transmite, né, essa ideia de que há um conflito permanente entre homens e mulheres. Conflito no qual os homens são sempre os opressores e as mulheres sempre as oprimidas, né? E é com base nisso que elas condenam o matrimônio, o patriarcado, a vida familiar. Por que isso interessa ao Estado? Por que isso interessa ao governo? O governo esquerdista. Isso interessa porque, uma vez que a mulher se rebela e não se submete ao patriarcado, ali já acontece uma destituição do poder do pai, né? Do poder do patriarca, do chefe daquela família, né? E se não há uma família, aquela família enfraquece, se não há uma família forte, quem passa a ser o referencial para os indivíduos? Não é mais o pai, não é mais a igreja, porque na ótica marxista, e essa ótica fundamenta, né, o movimento feminista, então, assim como na ótica marxista, mas também na ótica feminista, não pode haver patriarcado, também não pode haver fé, igreja, né? O feminismo o marxismo é ateu, consequentemente o feminismo também, porque entende a religião como um ópio, né? Então, entende que a religião, que o cristianismo endossa e sustenta essa opressão do homem para com a mulher. Bem, então se não há uma família forte, se o pai não é mais uma referência para o indivíduo, se a igreja não é uma referência para o indivíduo, quem vai ser essa referência? O Estado. E é assim que se implementa uma revolução cultural. Foi enfraquecendo a família que se conseguiu avançar na agenda marxista, né? E isso, como eu disse, né, e já repeti, não foi uma consequência natural dos tempos. Muitas fundações, né, internacionais, como por exemplo a Fundação Rockefeller, depois a Fundação Ford, depois a Fundação MacArthur, investiram muito dinheiro na promoção da anticoncepção, na promoção do aborto, na promoção de ONGs que faziam esse trabalho, né, que fizeram, este trabalho. Muitas ONGs de cunho feminista que foram fazendo uma engenharia social, né? Pois bem, e isso tudo está documentado. É possível hoje
por uma pesquisa bem feita, se encontrar as fontes de financiamento, enfim, quanto dinheiro se investiu na efetivação dessa agenda cultural, né? Dessa revolução cultural. Pois bem, se nós olharmos, por exemplo, um artigo de um sociólogo contratado à época pela Fundação Rockefeller, que chamava Kingsley Davis, ele tem um artigo em que ele fala sobre as políticas de controle populacional, né? Pois naquela época, na década de 60, quando já se tentava realizar o controle populacional, se implementar a contracepção, enfim, ele fez uma observação muito interessante nesse artigo. Ele dizia, vocês querem fazer o controle populacional, vocês querem fazer a contracepção, mas não é possível, vocês estão fazendo isso do modo errado. Porque vocês estão fazendo isso por uma política meramente demográfica. Não adianta dar anticoncepcional para as mulheres se elas têm a ideia de que elas devem ser mães, de que elas devem ter filhos, ser esposas, se elas ainda têm forte a ideia do matrimônio. Ele disse, é preciso mudar a mentalidade da mulher. É preciso fazer com que a mulher saia de casa, vá para o mercado de trabalho. É preciso fazer com que ela deseje se emancipar, para que assim esse projeto, né, esse ponto de uma agenda, ou seja, a anticoncepção, o controle populacional, se efetive. Porque enquanto a mulher estiver em casa querendo ser mãe e esposa, ela não vai aceitar isso. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a emancipação da mulher não foi uma consequência natural dos tempos. Isso foi pensado em função de objetivos que se tinham em vista. Outra evidência disso também é uma entrevista que a Frances Kissling, uma das fundadoras daquele grupo Católicas pelo Direito de Decidir, que na verdade não é um grupo católico, né? A Frances Kissling, ela concedeu uma entrevista de 7 horas numa ocasião, e nessa entrevista, por exemplo, ela assume, né, que o fundamento moral da igreja, né, a moralidade que a igreja sustenta, ela é tão sólida, mas tão sólida, que é até difícil para as feministas, né, que para elas, que defendem o aborto, que combatem o casamento, enfim, a família, que para elas é difícil, elas precisam de usar certas estratégias para alcançarem determinadas mulheres. E ela fala que é difícil chegar às mulheres que têm uma forte convicção religiosa, né, um forte conhecimento da fé católica, principalmente, porque o fundamento moral, o ensinamento perene da igreja, ele é tão sólido que elas não conseguem atingir essas mulheres. Tanto é que todas as políticas em prol dessa emancipação da mulher, em prol dessa agenda cultural marxista, esses pontos dessa agenda começaram a ser implementados nos locais em que a igreja não era forte. Porque eles sempre souberam que essa agenda cultural marxista era completamente oposta às verdades da fé e ao ensinamento perene da igreja. E que as mulheres que estivessem fortes na fé, ou seja, as mulheres que tivessem uma grande convicção, um grande conhecimento do que de fato é o cristianismo, elas não entrariam, elas não adeririam a esses pontos desta agenda. Por isso que elas começaram a entrar na igreja para confundir as mulheres, como, por exemplo, esse grupo Católicas pelo Direito de Decidir, como eu falei, que não é um grupo católico, mas precisou usar esse nome para cooptar a determinadas mulheres, né? E, voltando aqui para o que eu estava falando, o movimento feminista se baseia, então,
na ideia de que existe um conflito perpétuo entre opressores e oprimidos, e transportando, né, para o que nós estamos falando, o feminismo, esse conflito está baseado o quê? Em que os homens são sempre opressores e as mulheres sempre oprimidas. E daí certos discursos, né, como por exemplo, a igreja sustenta essa opressão quando diz que a mulher deve ser submissa ao homem. Né? Eu gosto muito de um livro que chama também O Privilégio de Ser Mulher. É de uma filósofa, Alice von Hildebrand. E ela, nesse livro, traz vários argumentos seculares sobre a questão da mulher, e ela vai refutando. Por exemplo, ela traz uma fala da Simone de Beauvoir, que é um expoente do feminismo, né? Em que a Simone de Beauvoir fala: as mulheres não produzem nada. Ou seja, de um lado, temos um expoente do feminismo dizendo que as mulheres não produzem nada, não são capazes de produzir nada. De outro lado, nós temos a Nosso Senhor exortando aos homens que amem as mulheres como ele próprio amou a igreja e se entregou por ela. Né? Se nós compararmos, é óbvio que o discurso, ou seja, que a verdade do cristianismo exalta e glorifica e reconhece muito mais a dignidade da mulher do que, de outro ponto, a fala de uma feminista que é capaz de dizer que as mulheres não produzem nada ou que não são capazes de produzir nada. Até as feministas tentam passar a ideia de que é um movimento inofensivo, de que é um movimento que busca, na verdade, defender a mulher. Mas nós sabemos, quando estudamos um pouquinho mais, que não é assim. Pela própria origem do movimento, pelas causas que defende, pelo modo como se organiza, né? E, sobretudo, pelos resultados que tem produzido, por aquilo que tem alcançado na sociedade, né? Pelo que transformou, pelo modo como transformou as mulheres, né? Então, é muito importante que nós fiquemos alertas, porque isso é sim uma ameaça à família e à ordem natural instituída por Deus, né? Então, que nós possamos saber bem o que é isso para nos afastarmos, para não deixarmos que as nossas filhas sejam criadas com uma mentalidade feminista, né? E agora a Taina e depois a Larissa vão falar para vocês, abordar com vocês os demais pontos que envolvem essa nossa palestra. Fiquem com Deus, salve Maria. Salve Maria, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o papel da mulher na igreja, o que a igreja tem a dizer sobre a mulher, como a igreja entende o ser feminino. Bem, a relação entre a igreja e o ser feminino e o papel da mulher, ele já começa antes mesmo da igreja existir, da igreja cristã, católica. Ele vem desde a época em que Deus mandou por Moisés os 10 mandamentos. Antes dos 10 mandamentos, a mulher ela era vista... Antes dos 10 mandamentos, a mulher era totalmente vista como objeto e ela tinha mais ou menos o valor de um boi ou de um cavalo. Ela era moeda de troca entre famílias, entre clãs. E com os 10 mandamentos, quando Deus manda pelas mãos de Moisés que os homens não cobissem a mulher do próximo, ele retira esse jugo de escrava, de objeto, para o valor e coloca o valor humano dentro do ser feminino. Então a mulher, ela passa dentro do povo, já no povo hebreu, a ser vista como uma pessoa e não como um animal ou como um mero objeto. Porém, a gente sabe que o povo hebreu era um povo de cabeça muito dura. E essa visão da mulher como criação de Deus não estava perfeita. Somente com a vinda de Jesus é que isso vai se aperfeiçoar. Só pelo fato de Deus ter escolhido
Nossa Senhora para ser mãe de seu filho, né? Só pelo fato de ele ter escolhido uma mulher para criar, para dar ao mundo o Salvador, já demonstra que a mulher, ela muda novamente o status de só uma companheira, né, relegada aos serviços mais domésticos e serviços mais mal vistos, para uma dignidade maior, uma dignidade de santidade muito grande. Esse olhar de dignidade da mulher do Antigo Testamento, ele ainda era muito imperfeito, porque a gente sabe que o povo hebreu, ele era de cabeça muito dura, então ele ainda tinha muita dificuldade de ver a mulher como digna e como igual ao homem em dignidade. Somente com a vinda de Jesus Cristo, né, primeiramente pelo seio materno e virginal de Nossa Senhora, uma mulher que foi especialmente designada para gerar o Salvador, nós começamos a ver que essa mudança de mentalidade ela começa a ficar mais forte. Lembrando que naquela época já o próprio ambiente, a própria disposição do templo era uma disposição que rebaixava a mulher, porque primeiro eram os sacerdotes, depois os homens, depois as mulheres e depois os bois, né? Os sacrifícios. Então a mulher ela ficava ali no limiar entre o ser humano e um animal. Ainda não havia entendimento pleno de que a mulher ela era igual em dignidade com o homem. E aí Jesus Cristo vem ao mundo por Nossa Senhora e também ele começa a demonstrar como a mulher tem valor pelo fato de escolher mulheres, de ter muitas mulheres que o seguiam, como Maria Madalena, como a sua própria mãe, né? E várias outras personagens que vão aparecendo durante os evangelhos e mostrando o quanto Cristo dava valor e estendia as mãos para as mulheres, não porque ele tinha pena, sabe? Não porque elas eram menores, e sim porque ele reconhecia totalmente a dignidade e a via como pares dele, e não como o pior da sociedade, assim como as pessoas da época viam. Um outro fato muito importante que Jesus Cristo colocou no mundo foi a instituição do casamento como sacramento. Quando perguntam, mestre, Moisés falou que a gente poderia se divorciar em caso de adultério, quando a gente não quisesse mais a mulher. O que você diz? Ele fala que o que Deus uniu, o homem não separa. Então ele eleva a mulher, ele eleva o matrimônio. Então ele eleva o matrimônio a um status muito maior do que ele era na época. Não era mais uma mera aliança entre clãs, e sim uma relação sacramental, era sagrado. E nisso, o que ele faz? Ele coloca o homem e a mulher como uma só carne, iguais em dignidade e precisam ser respeitados. E somente em culturas com esse tipo de pensamento, com a cultura ocidental, vinda pela Igreja Católica, a gente vai vendo isso um pouco mais à frente, é que isso se perpetua, esse valor da mulher como uma só carne com o homem, como igual em dignidade perante Deus. Porque em outras culturas, as culturas orientais, a cultura muçulmana, que está muito arraigada hoje em dia, né, está muito em voga, a mulher ela é vista como um mero objeto, assim como ela era vista lá pelos hebreus, que não haviam entendido ainda que mulher e homem eram feitos à imagem e semelhança de Deus, e que o fato da mulher ter vindo da costela de Adão não queria dizer que ela era menor do que o homem, e sim que ela era da mesma carne de Adão, ou seja, ela era feita do mesmo sopro divino, né, que originou o homem. Essa dignidade, esse status que Deus deu e que Jesus resgatou da mulher, ele não ficou só lá no início do cristianismo, só lá nos primeiros séculos. Ele continuou com os apóstolos. Por exemplo, quando São Paulo fala para a mulher ser submissa ao homem, ele complementa falando: homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, não é simplesmente a mulher abaixar a cabeça, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas não é a mulher abaixar a cabeça para o homem, e sim ser uma complementariedade ali. E o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja, quiçá dando a vida por ela, assim como Cristo deu a vida por sua igreja, por seu povo. Então é muito importante ter
aqui no centro da nossa discussão a importância do matrimônio, claro, sabendo que existem mulheres que são dedicadas à vida religiosa, mas de qualquer forma elas são ligadas ao matrimônio, ou com Deus, né, ou com outro homem aqui na Terra, mas essa discussão está no cerne de tudo isso. Eu não vou entrar tanto nessa discussão porque existem outras pessoas que falaram já mais propriamente sobre o assunto. Mas é muito importante frisar aqui que a dignidade da mulher, ela passa necessariamente pelo matrimônio ou pela união dela com a igreja, né, com Jesus Cristo, como esposa de Cristo. Então, a mulher que se revolta, que vai contra o matrimônio, ela vai contra a própria dignidade. Como eu já falei, esse amor, esse resgate ao feminino, esse resgate à dignidade da mulher, ele não está só lá no início do cristianismo, ele continua, e a nossa tradição bimilenar, ela vai afirmar isso, até mesmo no período chamado período das trevas, Idade das Trevas, né? Erroneamente, as pessoas acreditam que a Idade Média foi a pior idade, na pior época possível, porque a gente sabe, como católicos, a gente tem que saber que não foi. Existem relatos de mulheres que foram muito batalhadoras. A historiadora Regine Pernod, ela faz um grande estudo sobre esse período da Idade Média, sobre a influência das mulheres nessa sociedade. E aí a gente descobre um pouquinho que as mulheres, elas sejam comerciantes, sejam donas de casa, o que for, elas trabalhavam e elas atuavam muito na vida comum. E não eram relegadas a piores pessoas. Elas não eram perseguidas como bruxas só por serem mulheres, como muita gente fala, né? Elas tinham um papel fundamental. Existiam muitas rainhas que foram realmente aclamadas pelo povo, amadas pelo povo. O maior exemplo de mulher assim que a gente pode falar da Idade Média, assim, um dos maiores, claro, que a gente tem Santa Catarina de Sena, que é da Idade Média, a gente tem Santa Escolástica, que é da Idade Média, né, irmã de São Bento, que tinha ali a chave de um mosteiro, porque muita gente não sabe, mas os papas, eles delegavam a muitas mulheres, abadesas, monjas, que elas tomassem conta tanto dos mosteiros femininos quanto dos mosteiros masculinos. Então as mulheres, elas tinham um papel muito fundamental dentro da igreja medieval, né, por assim dizer. E existem várias rainhas, né, na época das cruzadas, principalmente quando os reis iam para as guerras as rainhas ficavam, elas tomavam conta, elas administravam o país com a doçura, né, própria da mulher e também a força necessária para uma boa administração. Muitas rainhas eram super aclamadas. Um grande exemplo de mulher, a gente sabe muito bem que derruba muito esse mito de que mulher era só para lavar e passar, né? Que também não é indigno, tá, gente? Eu tô falando que a sociedade pensa de indigno e pensa que as pessoas delegavam só as mulheres por ser trabalho menor. Não quer dizer que sejam trabalhos menores, porque não existem trabalhos menores para Deus. Só deixando isso aqui bem claro. Um exemplo muito, muito grande, muito forte é a Joana d'Arc. Nós sabemos, Santa Joana d'Arc, que lutou, liderou um exército. E se aquela sociedade fosse tão machista quanto dizem, ela não teria nunca liderado um exército, ela nunca teria tido essa força e a autorização de um rei para liderar a frente de batalha. Nunca teria tido, né? A gente sabe dos problemas que aconteceram com ela, mas ela é um símbolo muito forte de amor a Deus e de força feminina naquela época. Isso já, por si só, derruba todos os mitos que a gente pode ter da Idade Média. Agora, por que as feministas gostam de falar que as mulheres, elas foram por tanto tempo rebaixadas? Por que as feministas gostam de frisar que só no século XX, com o advento da revolução sexual e do feminismo, as mulheres, elas passaram a ter voz? Porque depois da Revolução Protestante, né,
que falam reforma, mas na verdade é uma revolução protestante, as coisas acabaram mudando muito. O advento da burguesia mudou muito a sociedade. Foi só com o advento da burguesia e com a Revolução Protestante que as mulheres passaram a ser vistas novamente como objetos. Porque a gente sabe que protestante lê a Bíblia e interpreta do jeito que quiser. Então, e gosta muito de ler o Antigo Testamento e interpretar do jeito que quiser. Então, para muitos protestantes até hoje, a mulher ela é só vista como procriadora, né? E como empregada. Esses dias mesmo eu estava olhando um post falando como melhorar no casamento e tudo mais, e o post começou até bonito, e coisas que até valiam, e daqui a pouco começou a se falar: fique quieta diante do seu marido, não discorde nunca do seu marido. Coisas assim que, claro, a gente tem que saber a reta e a justa medida de discordar do marido no momento certo, porque nós somos seres humanos e nós sabemos como incomoda, né, sermos maltratados, né, ou chamados a atenção de uma maneira rude na frente de qualquer pessoa. Mas o post ele falava muito assim de uma subserviência da mulher, enquanto o próprio Cristo pede a submissão, o auxílio, né, da mulher ao homem e vice-versa. E esse post ele demonstra muito essa visão míope dos protestantes quanto à mulher. O que a mulher é para o protestante? A mulher para o protestante, né, até hoje, com muitos resquícios, ela é simplesmente relegada ao segundo plano. Ela é um adorno, ela é quase que um enfeite e um móvel da casa, entende? Então, por isso que as feministas botam tanta culpa em tantas coisas, né? Porque a gente fala, bota na conta do Papa. E as feministas fazem muito isso, colocam na conta do Papa e não ligam para o momento, porque estava acontecendo e quem fez. Só quer botar na conta do Papa e a igreja que se vire, né? Tudo bem. Durante toda a história da igreja, a mulher ela vem sendo exaltada, a dignidade dela vem sendo demonstrada, mesmo que o mundo não veja uma Santa Catarina de Sena, não veja uma Joana d'Arc, não veja uma Beata Chiara, não veja tantos exemplos de mulher. E os últimos papas, o que eles fizeram? Eu vou dar o exemplo aqui dos 3 últimos papas, os papas do nosso tempo, né? São João Paulo II, Bento XVI e nosso amado Papa Francisco. O que eles falaram e o que eles falam sobre a mulher. Nós sabemos que existe um documento primordial para qualquer mulher rebater qualquer tipo de acusação, né, que é o Mulheres Dignitatem, que foi redigido por São João Paulo II. Ele já começa falando de Nossa Senhora, é o ponto central, né, de Mulheres Dignitatem. Ele vai pautar toda a feminilidade de acordo com Nossa Senhora. E o que é muito importante ressaltar nesse documento é que São João Paulo II ele reconhece a importância da mulher em todos os âmbitos, seja ela religiosa, seja ela mãe, seja ela o que for, trabalhadora, dona de casa. Ele ressalta a importância da mulher em todos os pontos, ele não deixa nenhuma de fora e ele demonstra como nós mulheres somos importantes no seio familiar. Bento XVI também não fica atrás. Bento XVI, que muita gente aí no meio católico fala que foi um papa, né, meio frio e tudo mais. Muita gente, infelizmente, ainda não entende a teologia por trás desse grande homem. Ele fala também a questão das mulheres antigas dos primeiros séculos, das doutoras. Ele resgata isso e fala que sem a mulher, o cristianismo ele não seria visto nem entendido como ele é visto e entendido hoje. Eu peguei uma entrevista da Rádio Vaticano de alguns anos atrás e eu vou ler aqui um pouco o que Bento XVI fala, né? Eu peguei um artigo aqui e vou ler o que Bento XVI fala, que eu achei primordial. A história do cristianismo teria tido um desenvolvimento bem diferente se não houvesse a generosa contribuição de tantas mulheres. Por isso, como escreveu meu venerado predecessor João Paulo II na Carta Apostólica Mulheres Dignitatem, a Igreja agradece por todas as mulheres e por cada uma.
A igreja agradece por toda a manifestação do gênio feminino manifestada ao longo da história em meio a todos os povos e nações. Ou seja, ele está reafirmando o que São Paulo II fala, o que a doutrina da igreja fala, né? O que o magistério, que a igreja ensina desde seu princípio, de que a mulher ela é importantíssima para a história da igreja, para a história da humanidade. Orando tudo isso, o Papa Francisco, ele fala, né, nós sabemos do jeito doce dele, né, do jeito muito amoroso de falar, ele já defendeu a mulher, a mãe solteira, né, a mãe não casada, ele já defendeu as mulheres em vários momentos em que a sociedade não cristã critica, né, e ele falou em uma das suas catequeses, eu peguei aqui também um artigo desse ano, de fevereiro desse ano, em que ele fala que a mulher, ela traz harmonia e que é necessário que a mulher esteja ali junto de tudo, esteja a par de tudo para trazer a harmonia ao mundo com seu amor, com sua doçura. Eu vou ler aqui o que ele fala, né, nesse artigo. Quando não há mulher, falta harmonia. Nós dizemos, falando, mas essa é uma sociedade com uma forte atitude masculina. E isto não? Falta mulher. Sim, sim. A mulher é para lavar a louça, para fazer. Não, não, não. A mulher é para trazer harmonia. Sem a mulher não há harmonia. Não são iguais, não são um superior ao outro. Não. Só que o homem não traz harmonia, é ela que traz a harmonia, que nos ensina a acariciar, a amar com ternura e que faz do mundo uma coisa bela. Então ele já vem resgatando a questão da dignidade, da feminilidade, da importância disso no mundo masculinizado, no mundo onde as mulheres acham que para serem vistas elas precisam ser brutas, elas precisam lutar com armas de homens ruins, que elas precisam se equiparar ao masculino, sendo que a maior contribuição, o maior tesouro que a mulher pode ter é ser mulher, é ser feminina. Dando continuidade à nossa palestra, a nossa irmã Larissa vai falar um pouco sobre feminilidade, o resgate da feminilidade pela mulher católica, que infelizmente está bastante masculinizada no dia de hoje. Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Larissa Martins, eu sou do canal Exalando Santidade e junto com as meninas estou aqui neste dia dentro do nosso querido Congresso Nacional Católico e Mariano para falar para vocês sobre esse tema, feminismo, a visão da igreja e tudo aquilo que cerca e que adentra esta visão e adentra este lado. Esta luta feminista, da visão da igreja e de várias dúvidas que nós mulheres possuímos ainda sobre este assunto. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como, né, já que as meninas estão aí para falar sobre o feminismo e o marxismo. O feminismo e aquilo que é a visão da igreja, as dúvidas, aquilo que são os argumentos usados em relação à igreja, Bíblia, pelas feministas e aquilo que é a visão da igreja. Eu estou aqui para falar com vocês a respeito daquilo que é a busca dessa tal feminilidade que nós tanto falamos, que nós tanto buscamos, que muitas de nós já ouvimos falar sobre a modéstia, sobre as virtudes. Então eu estou aqui para falar para vocês a respeito disso, né? Já que as meninas falaram um pouco daquilo que é o argumento, de como, de tal e de explicação. Vamos dizer assim que isso seria uma parte mais sucinta e prática, né? De como nós podemos buscar viver essa feminilidade que nos foi dada por Deus, essa busca daquilo que é a palavra de Deus. Para isso, eu tenho alguns livros que eu quero falar para vocês. Que o primeiro livro que eu tenho para sugerir até para você mulher que quer conhecer melhor o mundo feminino, que quer entender o que é ser uma mulher de Deus, eu indico para vocês o livro A Beleza da Mulher a Ser Revelada. Também indico para vocês o livro da Fernanda Soares também, é A Mulher Segundo o Coração de Deus, que este livro é que eu vou pegar um pouquinho para usar como base de algumas explicações práticas de como nós mulheres podemos ser femininas na nossa realidade e para explicar também que ser feminina não altera a nossa característica de mulheres, que ser feminina, ser uma mulher dócil não altera, não mata, não aniquila
o nosso ser mulher, não nos torna frágeis. Para ser bem prática com vocês, né, já que eu sugeri esses livros, eu vou pegar aqui um pouquinho daquilo que é a explicação para a gente adentrar nessa questão da feminilidade, daquilo que a Bíblia nos fala, né? A Bíblia nos diz, mulheres sejam submissas aos seus esposos, e a Bíblia diz que a mulher, ela é o auxiliar do homem, né? E muitas pessoas, ao pensarem nessa palavra auxiliar, se remetem justamente ao quê? Vamos pegar em profissões. Auxiliar doméstico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo. E o que é que acontece? Todas essas profissões nos remetem inferioridade. Então, lá no nosso subconsciente, já está escrito para nós que auxiliar é uma espécie de escravo ou de escrava, que é algo que se está abaixo de. Então, quando nós pensamos naquilo que é a palavra de Deus, que nos diz que a mulher ela é auxiliar do homem, nós logo pensamos o quê? Que Deus nos criou para sermos empregados dos homens, que entra toda aquela questão que é dada a nós e que nos é apresentada pelo feminismo em si, não pode até não ser na sua origem, mas lá em meados da metade até aquilo que nós vemos hoje em dia. Então, nesse livro, a pegar o significado dessa palavra auxiliar. A palavra auxiliar vem do hebraico, que eu não sei pronunciar bem, tá, gente? Que significa, né, que quer dizer Ezer Benegno, se eu não me engano, pronuncia dessa forma. E a palavra auxiliar tem no seu significado, né, essa palavra Ezer Benegno, que vem do hebraico, significa o quê? Socorro de Deus. Então, nós podemos aqui pegar já como base isso, que nós não somos feitas para estar abaixo do homem, como auxiliar, escrava, aniquilada e nada, e nem nós fomos criadas para sermos acima do homem, superior, maior, grandiosa. Deus nos criou como mulheres para nós sermos esse socorro de Deus para os homens. Imagina aí, Deus te criou não para ser qualquer pessoa, para ser uma pessoa sem significância, para ser empregada do homem. Deus te criou para ser esse socorro de Deus para a vida não só do homem, mas também para a vida daqueles que necessitam de ti. Então nós como mulheres temos essa missão de sermos esse socorro, de levantar o caído, de trazer a vida daquele que estava morto com Jesus, em Jesus. Deus te fez primeiramente não para ser aquela mulher que limpa a casa, que faz a comida, que abaixa as orelhinhas e obedece tudo que seu marido te manda fazer. Deus te fez para ser esse socorro dele na vida deste homem. Então, exercer o seu papel de auxiliar na vida do seu marido, do seu irmão, do seu pai, da sua missão como filha, esposa e o que for, é ser esse socorro de Deus. Então, primeiramente, devemos entender isso. Deus não nos criou para qualquer coisa. Deus nos criou para exercer uma missão. E essa missão nos foi dada a partir do nosso nascimento. A origem da mulher. E depois de entendermos na nossa origem que Deus nos criou, não de qualquer jeito, de qualquer forma e para qualquer coisa, que nós fomos criadas por Deus para ser mulheres que levam uma sociedade, mulheres que erguem os caídos, mulheres que são os braços, talvez as pernas e a boca de Deus na vida do outro. Depois de entendermos isso, nós vamos para aquilo que é um pouquinho do sentido da feminilidade. Você pode me perguntar, Larissa, mas ser feminina é ser aquela que escuta tudo, que obedece tudo, que faz tudo e que vive só daquela forma? Sermos femininas e dóceis ao Espírito Santo não é você passar o resto da sua vida, como eu costumo dizer lá no canal. Ai, tá bom, vou fazer tudo que você quer, sim, Senhor. Eu te obedeço porque eu sou dócil. Eu não brigo, eu não digo o que eu gosto, não dou as minhas opiniões. Não, ser feminina é exercer o seu papel de mulher. Porque hoje nós podemos ver, não é algo que a igreja inventou, não é algo que nós, como católicos, até mesmo outros irmãos de outras denominações religiosas inventaram. Mas hoje nós podemos ver que o papel da mulher, a mulher em si tem se tornado cada vez mais um ser masculinizado. Mulheres que não querem mais se parecer com mulheres, porque elas acham que para ser fortes precisam ser brutas, precisam ser mulheres duronas, precisam ser mulheres
que matam, mulheres que são piores do que os homens, que possuem características mais fortes que os homens. Não, essas não são as nossas próprias características de mulher. A docilidade, a pureza, a ponderância, todas essas coisas nós temos dentro de nós como mulheres. Deus colocou dentro de nós essa docilidade. Não só essa docilidade para parecer com um bombom, com um pirulito ou algo do tipo, para sermos sempre boas, agradáveis. Não, mas é uma docilidade que também está junto com aquilo que é a nossa própria personalidade como mulher. Quer sermos, sim, mulheres de Deus, mulheres tementes ao Senhor, mulheres firmes naquilo que são as suas virtudes, mulheres que também possuem dentro de si aquilo que são aquilo que é a sua fé, aquilo que são os seus preceitos e que por nada deixam de lado aquilo que é a graça de Deus para nós. Como nós podemos ser mulheres dóceis, mulheres femininas? Nós podemos ver que hoje tem se tornado cada vez mais grande aquilo que é também a beleza da modéstia. A modéstia que tem sido cada vez mais aí vista entre as meninas, mas também entre os homens, não é isso? E você pode se perguntar, se você não conhece, o que é a modéstia, Larissa? A modéstia é só você vestir roupa longa? É só você se vestir de hábito como uma freira? Não. A modéstia em si, ela está ligada à virtude da temperança e da prudência. A modéstia em si, ela é uma virtude dada por Deus e é justamente o quê? É você ponderar aquilo que você fala, é você ter esse discernimento de não falar qualquer coisa, de ter cuidado naquilo que você vai falar para não machucar o outro. É você também ter essa prudência de olhar as suas atitudes, de ver aquilo que você vive, de mudar o seu coração, o seu interior em Deus para depois, fora, externar algo. Então a modéstia, como muitas pessoas ainda não sabem, não é uma forma de se vestir. A modéstia em si, ela é ligada às virtudes, é aquela mudança primeiro aqui dentro, que nós podemos tomar como uma das formas para se adquirir essa feminilidade. Porque não dá para você adentrar numa realidade se você primeiramente não muda dentro. Porque eu não posso só dizer que é a forma de me vestir se eu não mudo o meu pensamento. E é mudando o meu pensamento que eu entendo aquilo que é a vontade de Deus para mim. Bom, a modéstia em si, ela tá ligada a isso, da virtude, de você mudar primeiramente interiormente aquilo que você é, que é você deixar de lado aquilo que talvez são as influências que nos são dadas desde pequenas para aquilo que é a realidade do aquilo que nós somos influenciadas desde pequenas pela realidade do feminismo, pelo aquilo que as culturas que nos são apresentadas e até mesmo por aquilo que nós somos ensinadas nas escolas. Então, a modéstia, né, que é essa mudança primeiro interiormente, é um dos meios que nós podemos usar e ter como base para nos tornarmos mulheres femininas, para não só adquirir, mas para reacender aquilo que é a chama da nossa feminilidade, que tem sido tão deturpada hoje em dia, na realidade da qual nós vivemos. Fora a modéstia, que está ligado a essa virtude, existe a modesta. Modéstia, que é diferente de modéstia, que aí já está ligado àquilo que é as práticas externas, exteriores. A modéstia cuida do interior e a modesta cuida daquilo que é a forma como nós nos vestimos, que é nos vestir modestamente. Lembrando sempre que o se vestir com saias de uma forma mais recatada, modestamente, não quer dizer que você está buscando essa feminilidade, que você está buscando ser de Deus. São práticas externas de um coração que dentro já entendeu e já busca viver isso que é essa docilidade e feminilidade. Então, primeiramente, nós devemos entender isso. Porque não adianta só se vestir como uma freira ou de qualquer jeito. É preciso dentro de nós, primeiro, haver essa mudança que é externada na forma de vestir. Porque não dá para se dizer que por sermos mulheres de Deus, por buscar a Deus, isso não vai ter nenhuma influência, porque aquele que se encontrou com Jesus entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo. E se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós devemos ter consciência em nós mesmos. Eu devo também externar aquilo que é a graça de Deus, porque não adianta uma pele toda bem feitinha, por fora bem arrumadinha e por dentro está podre. E também não adianta por dentro estar limpinho, curado, vivendo em Deus e por fora
atraindo pecado e sendo fonte de pecado para a vida do irmão. Uma coisa não vive sem a outra. Para se viver a modesta, é preciso se viver a modéstia, porque os dois se complementam. Isso são formas de nós vivermos isso que eu já falei, que é a feminilidade. Daí existem outras coisas que nós podemos fazer também para viver essa feminilidade que nos foi dada por Deus, para exercê-la, que é o quê? É viver uma vida de oração, que é o meditar a palavra de Deus, que é o estudar, porque não dá para se amar aquilo que não se conhece. É preciso ter uma vida de oração, uma vivência da palavra e estudar, porque meditando aquilo que Jesus nos fala diariamente, na Santa Liturgia, rezando a oração do Santo Terço, do ofício e tudo aquilo que são as orações que nós podemos rezar como cristãos, é que nós podemos sim, em Deus, nos tornarmos mulheres melhores. É vivendo essa prática da oração. Que muitas pessoas acham que a oração não influencia naquilo que é a nossa personalidade, na nossa feminilidade, no nosso ser mulheres de Deus. Mas, pelo contrário, ela nos fortifica na fé e nos ensina cada vez mais a sermos segundo o coração de Jesus e segundo o coração de Maria. Outra coisa que nós podemos fazer também para nos ajudar, nos auxiliar nessa caminhada rumo à feminilidade é buscarmos referências de mulheres santas, de mulheres de Deus, que não deixaram de lado aquilo que elas eram como mulheres, que tiveram sua personalidade forte, que foram aquilo que era a vontade de Deus, mas que foram dóceis ao Espírito Santo. Foram mulheres femininas, mulheres exemplos de verdade, que nós podemos pegar várias e várias mulheres. Nós não precisamos de uma Madame Bovary, nós não precisamos de nenhuma dessas mulheres que a sociedade e o feminismo nos dizem que são mulheres que foram fortes, mulheres exemplos. Mas não, nós não precisamos delas. O movimento feminista nos diz que foram eles e elas que trouxeram verdadeiros exemplos de mulheres que lutam. Mas como não olhar para uma Santa Teresa de Calcutá e não dizer que ela era uma mulher de verdade? Uma mulher bonita, uma mulher íntegra e feminina. Como olhar para ela e não ver nela a personalidade forte dela, de lutar pelo aquilo que era a vontade de Deus, de lutar pelos que Deus tinha confiado para ela? Como não olhar para uma Nossa Senhora daquela, que foi uma mulher santa, jovem, pura e que soube ser, sim, no seu silêncio, sinal de Deus, que soube ser no seu silêncio uma presença profunda de mulher? Como não olhar para uma Santa Maria Madalena, que viveu a sua vida de pecado, mas que em Deus decidiu viver tudo novamente, que decidiu recomeçar do zero? Como não olhar para uma Santa Rita de Cássia e vários outros exemplos? Então busque não só os exemplos da Bíblia, mas da doutrina da Igreja, dos santos. Busque também na sua família aqueles que são os exemplos de mulher que você tem. Busque dentro do seu lar exemplos de mulheres de Deus que você talvez pode possuir. A sua avó, por exemplo, a sua mãe, uma tia, uma amiga, aquela mulher do grupo de oração, da comunidade que você frequenta. Busque esses exemplos de mulheres segundo o coração de Deus. Se fortifique para que você possa viver essa sua feminilidade cada vez mais. É sempre quando vier a raiva, a vontade de gritar, a vontade de brigar, de se sobressair aos homens, é você dizer: não, Espírito Santo, eu quero viver a tua vontade. E é a tua vontade que me molda segundo o teu coração. E é porque eu quero ser uma mulher segundo o teu coração, é que eu quero ser pura, feminina e agradável aos teus olhos. É entender que você precisa ter sim as suas opiniões formadas, que você não precisa... Você precisa viver aquilo que é a vontade de Deus. Mas mais uma vez, para ter esse pensamento formado de compreender o que é a vontade de Deus, o que é o que o mundo nos impõe, e para poder se sobressair a sua ira e tudo aquilo que já tem intrínseco dentro do seu coração, você precisa de conhecimento da palavra. Existem vários e vários livros que nos ajudam também a buscar aquilo que é a nossa essência de mulheres. Nós temos, como eu já falei, A Mulher Segundo o Coração de Deus, que é o livro da Fernanda Soares. Nós temos também o livro que é A Beleza da Mulher a Ser Revelada, também da Fernanda Soares. São livros super acessíveis, fáceis de se encontrar. E nós também temos a Carta Apostólica de São João Paulo II ao Jovem, que é a carta à dignidade da mulher. Nós temos também, que é muito importante para nós, a encíclica Humanae Vitae, que também pode nos auxiliar nesse ser mulher. Nós também temos
a teologia do corpo de São João Paulo II, que também nos auxilia a entender quem somos perante Deus. Aquilo que é a dignidade do homem e a dignidade da mulher. E é estudando sobre o ser mulher de verdade, mulher de Deus, mulheres que querem ver a vontade de Deus, é que você vai conseguir corresponder à sua essência de feminilidade. É buscando todos os dias. Olhar-se no espelho e dizer, eu estou sendo como Maria? Será que se Maria estivesse aqui do meu lado agora, ela ia ter orgulho da mulher que eu sou? É sempre se policiar, se perguntar a Deus, viver sacramentos, o sacramento da confissão, buscar sempre um padre, estar ali com Deus, o sacramento da comunhão, da divina Eucaristia, que é Jesus que se dá a nós. E aí, estando verdadeiramente no coração de Jesus e de Maria, que nós conseguiremos e vamos conseguir cada vez mais sermos as mulheres segundo o coração dele, essas mulheres dóceis, essas mulheres fortes perante a palavra de Deus, essas mulheres determinadas, mas confiantes na palavra de Deus e ancorados em Jesus. Não é numa ideologia qualquer, não é numa militância, não é no tirando a roupa que nós vamos conseguir de verdade alcançar a dignidade que nós precisamos. Não é saindo por aí expondo os nossos corpos que nós seremos mulheres de verdade. É na vivência da castidade, da prudência, da ponderância, da modéstia e de todo esse conjunto de obras e de graças e de coisas que Deus nos confiou, é que nós seremos de fato imagem e semelhança do próprio Jesus, é que nós seremos também de fato mulheres femininas, que nós poderemos exalar aquilo que possui dentro do nosso coração. Aquilo que está aqui intrínseco, até mesmo através do nosso olhar. É você poder estar ali, evangelizar com a sua presença, mais do que com as suas palavras, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa partilha. Fiquem com Deus, salve Maria, paz e misericórdia.